Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou relatar o 16º capítulo da minha jornada. Bem, como prometi, eu vou falar hoje da Confederação dos Mundos, dando sequência, ao capítulo 15. Você acha aí que existe mesmo uma confederação? Bem, por todas as informações do meio ufológico que eu tenho, dos contatos que nós temos aqui no grupo, sim, existe de fato. Parece até coisa, de ficção científica, mas é real. E é assim, alguns milhares de anos, extraterrestres de diferenciar raças e origens atuavam harmoniosamente entre si. E levaram avante os planos de algo que denominam Confederação dos Mundos. Imaginem só, pessoal, a Organização das Nações Unidas, a ONU, organizada e servindo de forma cosmoética a vida. Bem, em tempos então muito remotos, diversas civilizações, elas iniciaram seus processos de desenvolvimento tecnológico, convergindo para a conquista espacial, quando se lançaram a desvendar os incríveis mistérios do universo, viajando, obviamente, até onde seus avanços tecnológicos e espirituais permitiam. Centenas de anos se foram até o dia que algumas civilizações criaram seus caminhos. Os primeiros contatos aí foram tímidos, cuidadosos, mas satisfatórios e resultaram de proveito mútuo. E com o passar dos tempos, estruturaram sistemas de intercâmbio cultural, espiritual e até turístico. Assim, novas sociedades foram sendo descobertas e novos vínculos também estabelecidos. Daí a necessidade que tiveram de organizar e estruturar essas relações de forma cosmoética. Bem, para quem não sabe o que é uma cosmoética é uma ética muito acima da humana, é uma ética universal. E também isso os levou a criar uma entidade de representatividade comum que administrasse então os mecanismos que poderiam, de fato, viabilizar a continuidade das atividades do intercâmbio evoluciológico, espiritual e também cultural. E, enfim, de pesquisas, promovendo o despertar de outros povos pela busca do ser íntegro e integrado, ou seja, o ser universal, o ser por si só, facilitando, lógico, os impulsos e atuando como intermediário de seres de orbes totalmente superiores, Eles solucionariam os problemas como mediadores dos impulsos evoluciológicos, que consolidasse, pessoal, a unidade entre todos os povos universais. E assim surgiu a Confederação dos Mundos. É uma instituição de grande importância, para a manutenção da ordem e respeito pela vida em todos os seus níveis de gestação, assim como a manutenção também do nosso ecossistema universal, como fonte de continuidade e perpetuidade de todas as raças em evolução. Hoje ela promove o projeto de proteção ostensivo à vida, em todas as suas possíveis manifestações e formas, e posicionamento ostensivo de caráter interplanetário, salvaguardando os filiados e preservando mundos em vias de desenvolvimento da interferência, inclusive, de civilizações alienígenas que colocam em risco a harmonia cósmica universal. Bem, vamos explicar aí, A galáxia, pessoal, está dividida em 24 quadrantes, estando também a cargo de um conselho composto de 24 representantes, ou seja, anciões, originários de vários pontos do universo. Eles são representantes maiores, que estão a cargo de um ser superior. Já são considerados consciências livres. Eles representam a energia criadora universal. A atuação deles inclui projetos para viabilizar a evolução das raças que tenham sido lesadas de alguma forma pela intervenção de algum grupo externo, mas que hoje já são confederados também.
A Confederação dos Mundos, pessoal, indica suas naves com o símbolo do tridente arqueado. Bem, se você tinha alguma dúvida, né, se temos ou não salvaguarda, temos sim. E por isso dá para notar, né, que não é qualquer civilização que pode chegar aqui, invadir e fazer o que quiser, se nós não estivermos aí com semelhanças vibracionais. Porque a lei metafísica número 1 é essa, semelhante atrai semelhante. Mas agora eu vou mudar um pouquinho só de assunto e eu vou abordar novamente sobre projeção, que eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês, que foi uma das projeções mais marcantes que eu tive. Mas antes eu quero explicar algo. A projeção astral, ela pode mostrar para a gente que não existe separação entre o indivíduo e o universo. A projeção da consciência, ela pode estabelecer sim um contato com os níveis mais elevados do nosso ser e mostrar uma orientação precisa. Coisa que nossa vida não é tão simples assim, devido às distrações do nosso cérebro, às nossas emoções. Por isso, muitas vezes, a gente perde realmente a lucidez. Mas a projeção astral, ela equilibra, de certa forma, as nossas vidas, porque ela nos dá a possibilidade, nos mostra isso na questão da nossa própria multidimensionalidade. E ela proporciona muitos aprendizados, indicando assim os caminhos da nossa programação existencial. E tudo isso pode vir de um nível onde realmente existe uma orientação específica para as nossas vidas aqui no agora. E mostrar o que deve ser realizado, né, nessa nossa missão física. Em sonhos projetivos, pessoais, eles podem vir, né, de níveis do qual nossas almas podem se expressar muito melhor do que nesse plano físico. Lá a gente pode ser o que a gente é em essência. Nos estudos da projeciologia, eu aprendi que é necessário também ser cuidadoso para distinguir sonho de projeção. Porque na projeção, a projeção geralmente é algo muito real e que ocorre quando estamos dormindo. Os sonhos já são aquelas imagens oníricas muito perturbadas que você passa de um local para outro. Mas na projeção não. Você vê a coisa de uma forma extremamente real. Você vai sentir que você estará presente. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou contar algumas projeções que marcaram minha vida de forma eterna. Porque o que vi, o que eu senti, era tão real como o ar que está aqui abaixo da minha narina, que eu respiro. Bom, eu vou contar uma delas que nunca mais me esqueci. Quando eu falo em projeções, de forma telepática comigo. Ele tem gestos serenos, delicados, 4 dedos alongados. Ele sempre dizia que a nave era dirigida pela energia do pensamento dos comandantes, porque ele colocava as mãos na nave e a nave planava num zigue-zague muito suave. Às vezes em projeção eu olhava para baixo, né? E eu me via em cima de uma espécie de plasma, de vidro moldável, sei lá. E eu chegava até a sentir calafrios, pois me dava vertigens de olhar para baixo, porque eu enxergava claramente a imensidão do universo abaixo dos meus pés. Nesses momentos eu sentia a minha pequenez. E como dizia, feito uma transferência instantânea de pensamento. Quanto menor você conseguir se enxergar, maior você conseguirá ser. Literalmente, pessoal, eu senti que nesse momento eu estava caminhando com a santidade inviolável do espaço. Nossa, em projeção eu vi 1000 coisas que minha mãe sequer ousou pensar. Eu rodopiei, planei, feito criança, sentindo-me liberta dessa veste humana. A gente fica tão restringido aqui nesse corpo físico. Assisti também algumas aulas em um computador holográfico. Eu não sei se o nome é esse, mas foi o que eu entendi. Esteron. Muitas vezes constatei, através dessas aulas, que a história que aprendemos nas escolas é bem deturpada. Porque se tudo fosse mostrado como é de fato, nossa humanidade não seria tão ignorante. Vi em holograma o universo em constante expansão. Conheci em projeção um portal dimensional e algumas construções diferentes de um local que ele diz que é extrafísico e é denominado Arcturus. Em projeção, conheci alguns membros dessa civilização. Lindos jardins, céu boreal, construções energéticas e com abóboras cristalinas.
Os rios eram amarelo púrpuro, inimagináveis, sem poluição, sem carros, uma flora magnífica, animais e seres arcturianos convivendo pacificamente. Havia algo como se fosse um teatro em uma praça de beleza infinita. Lembrou-me algo de Acrópole, na Grécia. Naquela atmosfera permeiam notas musicais, cânticos siderais que só entende a alma dos que sabem. É uma coisa que vibra dentro de você de uma forma incrível. Parece até que restabelecia o meu equilíbrio cada projeção que eu tinha dessas. Os edifícios lá se interligam. A casa 1 é de todos. Filhos de um é de todos. Verificam que eles trabalham harmonicamente em conjunto. Não há disputas, nem shopping center, nem... Bem, a única lei que eu entendi que existirá é o respeito. Kroll sempre me dizia que o respeito é o princípio do verdadeiro amor, que enquanto a nossa humanidade não aprender isso, nós estaremos estagnados. Mais um pouco do que vi em projeção astral, pessoal, eu contarei para vocês no próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo.